Bico intermediário não é o problema. A indicação errada é que é. Se você já ouviu falar que o bico de silicone atrapalha a amamentação ou que não pode usar de jeito nenhum, eu preciso começar esse vídeo te dizendo uma coisa com muita clareza. O problema não é o bico, o problema é como ele está sendo indicado. Eu sou Camila Bamberg, criadora do Mundo é Mãe, e aqui informação acolhe, transforma a sua vivência materna. E eu quero ter essa conversa com você porque esse é um dos assuntos mais confusos da amamentação. De um lado, profissionais que proíbem totalmente e do outro, indicações soltas, sem critérios, como se resolvesse qualquer dificuldade. E no meio disso, a mãe tentando dar conta. E aí que começa o erro. Porque nem tudo que foi criado para a amamentação é ruim. Se existe um recurso, existe um motivo para ele existir. O bico intermediário não foi inventado por acaso. Ele foi pensado para situações específicas, principalmente para casos de mamilos planos ou invertidos, quando o bebê realmente tem dificuldade de manter a pega diretamente na mama. E isso precisa ser dito com responsabilidade. O problema é quando um recurso que foi criado para um contexto específico começa a ser usado como uma solução para tudo, como para dor, para fissura, dificuldade inicial, insegurança. E aí que entra sem avaliação, sem ajuste e sem um plano. E é aqui que a gente começa a ver os prejuízos. Porque o bico intermediário não corrige a pega. Ele não ensina o bebê a mamar. Ele cria um intermediário. E quando a base da amamentação não está ajustada, essa dificuldade continua ali. Só que de forma menos evidente. Na prática, o que acontece é que o bebê até consegue pegar melhor naquele momento. A mãe sente um alívio inicial e parece que resolveu. Mas a mecânica da mamada continua desorganizada. E isso, ao longo do tempo, pode impactar a eficiência da sucção, a transferência do leite e até a produção dessa mãe. E aqui entra um ponto muito importante, que pouca gente explica. Mamar com bico de silicone exige mais do bebê. A textura é diferente, a firmeza é diferente, o fluxo pode ser diferente. O bebê precisa fazer mais força para extrair o leite, então não é simplesmente colocar e deixar. A posição precisa estar muito bem ajustada, o encaixe precisa ser profundo, o bebê precisa estar ativo naquela mamada. Porque se você só oferece o bico intermediário, sem olhar o resto, você cria uma falsa sensação de funcionamento. E isso é perigoso. Porque enquanto parece que está tudo certo, a base continua sem ajuste. E outro ponto aqui importante é o uso quando existem fissuras no mamilo. Muitas vezes o bico é indicado para aliviar a dor ou até para prevenir fissuras. E ele pode até trazer, parece, um alívio momentâneo, mas ele não trata a causa. Se a fissura veio de uma pega inadequada, ela continua ali. E sem ajuste, a lesão pode até persistir ou demorar ainda mais para cicatrizar. Aí a mãe entra num ciclo que cansa. Ela usa o bico para conseguir amamentar, mas não resolve o que está por trás. E quando tenta retirar, a dor volta. E ela fica dependente daquele objeto, que foi pensado para ser algo talvez não definitivo. E isso acontece muito. Agora, isso significa que não pode usar? Não. Significa que precisa saber usar. Quando existe uma indicação real, como no caso de mamilos planos ou invertidos, o bico pode funcionar como uma ponte, um recurso temporário para ajudar aquele bebê a conseguir se manter na mama enquanto a dupla mãe e bebê se organizam. Mas mesmo nesses casos, o foco continua sendo a mesma: ajustar a amamentação, a posição, o encaixe, a forma como o bebê abocanha, a resposta do corpo da mãe, a transferência de leite, tudo isso continua sendo essencial. O bico não substitui isso.
Ele só acompanha. E isso muda completamente o resultado. E na prática, quando esse recurso é bem indicado e bem acompanhado, a tendência é que ele seja usado por um período e depois retirado gradualmente, conforme o bebê ganha mais habilidade e a mãe também mais segurança. Mas quando ele entra sem critério nenhum, ele vira uma muleta. E sair dessa muleta depois pode ser mais difícil do que o início. E aqui entra uma verdade que talvez você nunca tenha ouvido assim. A amamentação não se resolve com um acessório, se organiza com ajuste. Os acessórios existem para apoiar e não para sustentar. E quando você entende isso, você deixa de buscar solução rápida e começa a buscar a compreensão. Se você está grávida, guarda isso. Você não precisa sair comprando tudo que indicam. Você precisa entender quando cada coisa faz sentido. Porque isso te dá autonomia. E a autonomia muda a forma como você vive a maternidade. E para fechar, eu quero que você leve essa frase. O bico intermediário não é o problema. O problema é quando ele entra no lugar de um ajuste que nunca foi feito. E se esse vídeo te ajudou, te inscreve no canal e encaminha para uma gestante ou uma mãe que está passando por isso. Porque tem muita mulher usando sem entender quando realmente faz sentido. Informação acolhe e transforma sua vivência materna. Se vemos no próximo vídeo.